Bom, boa noite a todos e a todas presentes, né? Mais uma vez, eu já agradeço a todos que estão aqui, todos que já puderam estar chegando nessa nossa primeira experiência, né, com esse ciclo de palestras aqui da Faculdade de Engenharia Civil. Hoje, em decorrência da questão da nossa palestrante ter contraído Covid, né? Essa palestra foi remanejada para hoje, então desde já também agradeço pela presença de todos. Então, antes da gente começar, eu queria pedir aqui um momento em que o professor Elisandro, né, nosso excelentíssimo professor doutor José Elisandro, ele que é nosso diretor do Instituto de Geociências e Engenharias da Faculdade, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Eu queria chamar ele, né, ele que pode dar umas palavras agora para a gente, professor. Boa noite a todos e todas. Primeiro, gostaria de agradecer ao Sabino e à Faculdade de Engenharia Civil por participar desse evento importante, né, que é o primeiro ciclo de palestras da Faculdade de Engenharia Civil, da FAEC. A Faculdade de Engenharia Civil é uma faculdade que tem nos orgulhado muito pelo conjunto de ações que vem desenvolvendo, né, ao longo desses anos. E todos os resultados que a gente recebe, seja da avaliação em loco, né, que ocorreu em 2018 pelo MEC, como o resultado do ENAD também, que foi nota 5, a única nota 5 de engenharia civil da região norte, e também referente ao conceito preliminar de curso, que também foi o maior conceito da região norte, reforça esse compromisso que os servidores da Faculdade de Engenharia Civil, né, os professores e os técnicos, não só da Faculdade de Engenharia Civil, como do Instituto de Geociências e Engenharias, né, porque o curso ele acaba sendo atendido por docentes de outras faculdades, então hoje estou como diretor-geral do Instituto, mas também sou professor do curso de Engenharia Mecânica, e a gente sabe que essas ações que são desenvolvidas pelo curso, de eventos, de projetos, empresa júnior, movimento estudantil, todas essas ações fazem com que a gente forme profissionais cada vez mais capacitados, mais éticos, né, e que deem à sociedade a devolutiva de todo o investimento que é feito na universidade pública. Então, gostaria de parabenizar mais uma vez a faculdade, parabenizar ao Sabino, que está à frente desse evento, parabenizar a professora Núria também, que é a diretora da Faculdade de Engenharia Civil, bem como os demais docentes do curso, que são todos, sem exceção, muito engajados, muito envolvidos, né, com a universidade. Agradecer também a Cristiane, né, pela palestra que ela vai ministrar nesse momento, na sexta-feira à noite, né, é um sexto diferente, né, e a gente fica muito feliz e muito entusiasmado que vê que os estudantes estão aqui, estão participando, né, com certeza a palestra da Cristiane vai ajudar muito, né, na carreira dos estudantes, acaba sendo uma referência também para as meninas, né, que a gente tem poucas mulheres nos cursos de engenharia, né, então certamente a Cristiane vai entusiasmar também as nossas estudantes. Então é isso, fica registrado o agradecimento e os parabéns. Infelizmente eu não vou poder continuar até o final do evento, porque eu tenho uma aula daqui a pouco, né, tenho uma aula hoje até às 10 da noite, mas depois eu peço ao Sabino a gravação para poder acompanhar e prestigiar também essa palestra, tá bom? Muito obrigado. Um bom evento a todos e todas. Muito obrigado, professor. Só falando também do nosso ciclo, né? Foram
4 palestrantes, a Cristiane é a terceira, então foram 3 mulheres, apenas um palestrante homem, né, todos voltados à área da engenharia civil, né, como um todo. Eu também já agradeço, né, muito pelo apoio também que o Instituto dá a gente, né, para poder estar promovendo essas palestras, principalmente nessa situação que estamos passando hoje com a pandemia e tudo mais, mas que o ensino não pode parar, né? Então, muito obrigado, professor. Eu também queria chamar aqui o nosso professor Alan, né, o professor também que nos apoiou desde o início, que também está na coordenação, o nosso ex-coordenador do curso e agora da ProEx, né? Você me corrija se eu estiver errado, né? ProEx, Sabino, agora é exatamente, né? Diretor de assistência. Exatamente. Então, professor, a palavra é com o senhor, tá? Obrigado, Sabino. Agradeço pelo convite, né? A gente que está à frente da organização, Sabino mais do que ninguém, né? Que tomou a frente de tudo. E agradeço também a todos que estão nesta sala virtual, né? Infelizmente, a gente ainda está nesse mundo virtual. E, em função da pandemia, agradeço as palavras do professor Lissandro, enquanto eu estive como diretor da faculdade, a gente teve muito apoio do Instituto, e a gente cresceu junto. Certamente, todo esse panorama que ele falou de notas altas em relação à avaliação do curso, a gente não conseguiria trabalhando isoladamente, né? É sempre um trabalho coletivo, e aí todo mundo faz parte, desde os alunos, técnicos, docentes, a direção, né, a direção geral, a própria administração superior. Então, é só dar as boas-vindas para a palestrante também, Cristiane, já deixar registrado o agradecimento em nome da faculdade, em nome da coordenação desse evento, e bom evento a todos. Obrigado, Sabino. Muito obrigado, professor. E também quem está chegando agora, né, todos os alunos. Agora sim, né, eu queria chamar aqui a Cristiane, né, a Cristiane que é minha colega de curso, de mestrado, de tudo, né, há muito tempo a gente se conhece, né, então, muitas experiências trocadas também. Então, desde já te agradeço, Cristiane, por estar podendo participar. Eu só peço para você ativar seu microfone. Todos os outros participantes aqui também, já ressalto que as perguntas, tudo mais, podem ser feitas no chat, e no final a gente repassa a palestrante. Então, Cristiane, com você, muito obrigado. Bom, pessoal, boa noite. Primeiramente, agradecer, né, ao professor José Elisandro, ao professor Alan Borges, ao Sabino, né, pelo convite. É com grande honra que eu estou participando aqui, né, do primeiro ciclo de vocês, né, de palestra. Então, muito bacana a iniciativa da faculdade, né, eu, assim, vou tentar, né, suprir as expectativas de vocês, né, com um pouquinho da nossa experiência no ramo. Realmente, Sabino é um grande amigo aí de jornada, né, de profissão, da área acadêmica, né, então, falando um pouquinho de mim, me apresentando, pessoal, meu nome é Cristiane, né, eu sou engenheira civil, tenho mestrado na área de estruturas e materiais, né, hoje eu trabalho em uma empresa privada, onde presta serviços rodoviários, né, para o estado, município, e também sou docente, né, da Faculdade Estácio de Sá, né, e a gente realmente está aí nesse momento, né, virtual, onde a gente precisa, como o Sabino falou, a gente não pode parar, né, os conhecimentos, então, nada melhor do que a tecnologia para aproximar um pouco, né, quem está distante. Então, pessoal, assim que eu vou ministrar a palestra, vou falar um pouquinho sobre o planejamento, tá? Foi me pedido para a gente conversar um pouco sobre o planejamento de obra, dar um pouquinho mais de ênfase sobre o assunto, e aí eu vou dar importância, mostrar a importância para vocês do orçamento em cima do planejamento de obra, né, que é de fundamental importância, e aí depois a gente vai abrir para as perguntas, né, o Sabino acho que vai controlar aí através do chat as perguntas,
E qualquer coisa, pessoal, a gente está por aqui, tá bom? Vou compartilhar aqui a minha tela, desde já agradecendo a presença de todos aí, né? Estou vendo que já tem 31 pessoas aí conectadas, bacana. Tá? Então, vou só compartilhar minha tela aqui, tá, pessoal? Bom, Sabino, eu não estou vendo mais vocês, eu só estou vendo a minha tela. Está aparecendo? Está aparecendo Assim, certinho, está tudo ok. Ok, beleza. Bom, pessoal, hoje a gente vai conversar, né, aqui sobre hoje como as empresas elas vêm, né, atuando aí no mercado com um foco no planejamento e orçamento, né? Porque assim, de uns tempos para cá, essa questão do controle, né, do orçamento que a gente chama, do planejamento que nós chamamos operacional, ele hoje, não sozinho mais, né, ele tem a finalidade, né, a função de uma forma como um todo. Hoje ele deu um pouquinho mais de espaço, esse planejamento operacional, ele deu um espaço para o plano estratégico e o plano tático, tá, que a gente vai abordar aí na frente. Então, a gente vai falar sobre essas boas práticas, né, de como podemos esperar uma gestão eficiente, né, em cima, com base de um bom planejamento e um bom orçamento de obras, tá? Aí a gente pergunta, o que seria o planejamento, né? Porque muitas das vezes a gente tem um pensamento um pouco retrógrado de imaginar que o planejamento é aqueles gráficos, né? Aqueles gráficos de barra onde você faz o controle do que foi executado, você consegue visualizar o que ainda falta, o que ainda falta a fazer, né, na obra. Mas, assim, hoje o planejamento, ele já está muito mais além do que essa visão que seria só o controle, né? O controle, o acompanhamento da obra. Não que isso não seja importante, isso é uma etapa, tá? Mas hoje, como eu falei para vocês, hoje, esse processo aí operacional, esse planejamento operacional, esse controle, ele deu espaço a outros planos, né? Então, ele simplesmente é uma etapa do planejamento, né? Não que ele não seja importante, mas ele já deixou espaço para outros bem importantes também, né? Então, o ato de planejar, pessoal, ele vem desde o levantamento, da aquisição de terrenos, né? Então, a gente sempre costuma falar que o planejamento é o ato de racionalizar, né? É o ato que você vai racionar, pensar de forma racional em como otimizar, né, as etapas do teu projeto, né? E aí, para que você consiga executar e ter um custo-benefício lá na frente, né, esperado. Por exemplo, se a gente, falando na construção civil, né, vamos pensar aqui rápido. Quando a gente fala em planejamento, a gente vai pensar, né, em uma possibilidade, primeiramente, eu vou construir um empreendimento, um prédio residencial, por exemplo. Né? Primeiramente, você vai pensar o terreno que você vai adquirir, né? As grandes incorporadoras hoje fazem isso. Então, eles primeiro fazem a pesquisa de mercado, né, ali naquela região, naquela área que eles estão tentando e querendo investir, né? Mas primeiro vem a pesquisa de mercado, para que depois eles consigam adquirir o terreno, né? E aí vem a aquisição do terreno, vem a parte da questão burocrática, né, a questão do repasse de verba ao proprietário, vem a verbação do terreno, né, que é muito importante, e com ela vem todas as documentações necessárias para a parte de incorporação, né, então a gente precisa prever todas essas questões que se antecedem, né, à execução propriamente dita do projeto. Né? Quando a gente fala de obras rodoviárias, por exemplo, né, a gente pensa aí
no mundo de licenças ambientais que a gente precisa, né, disponibilizar, precisa emitir antes de, né, realmente executar a obra rodoviária. Por exemplo, uma das licenças, né, que a gente precisa é a licença de instalação, a licença de operação, né, a LP, a LI, e dentre elas, muitas das vezes, existem condicionantes que você precisa, né, que a empresa precisa realizar para que o órgão ambiental libere essas licenças, né, para a execução da obra. Por exemplo, existe um tipo de estudo, que são os estudos de monitoramento, por exemplo, né, em abertura de estradas por aí, se a necessidade é uma das condicionantes de algumas licenças, é esse estudo de monitoramento. O que é isso? É fazer o levantamento de populações tradicionais que possam vir a estar nas proximidades da abertura da rodovia, né, tipo, são populações indígenas, populações quilombolas, né, tanto a fauna quanto a flora, né, o que vai atingir, né, qual é o impacto que essa abertura dessa rodovia vai fazer com a fauna e a flora, né, então isso tudo precisa ser previsto. Né, a gente, por exemplo, tem um exemplo, agora há pouco tempo, nós pegamos uma obra, e essa obra, ela precisou dar, na verdade, a gente precisou dar início nela, precisava dar início nela na semana passada, né, só que não tiveram o cuidado na época, o próprio órgão, né, não teve o cuidado de perceber que a área onde eles licitaram, né, aonde eles licitaram o serviço rodoviário, existiam a presença de populações indígenas, né, então, acabou que atravancou um pouco, porque o órgão precisa, né, fazer algumas questões burocráticas para poder liberar a empresa para realizar o licenciamento, né, então, isso é, de certa forma, uma falta, né, de planejamento e de cuidado com um projeto que no caso seria executado, né, que ainda será executado. Então, pessoal, quando a gente fala, né, em planejamento, a gente precisa, de certa forma, prever, né, o que pode vir a acontecer. Não que você será a mãe dela Mari, nada disso, né? Mas você, com os conhecimentos técnicos sobre o assunto, você consegue prever muita coisa, né? Prever necessidades que aquele projeto vai requisitar, né? Então, quando a gente fala de planejamento, falei para vocês, né? Planejar é a racionalização de um projeto para otimizar as etapas de uma obra. Como eu falei para vocês, é aquela questão de tentar, de uma forma racional, otimizar as etapas de execução de um projeto, com isso, claro, tentando prever situações futuras, né? E aí, essa previsão, né, o ato de prever, ele, de certa forma, busca, né, diretamente você analisar possibilidades, né, algumas possibilidades de inconformidades, né, alguns riscos, prever riscos que podem acontecer, sendo que esses riscos, eles podem, né, a gente quando fala em risco, não é um risco que só te traz malefícios, né, existem riscos que podem te trazer benefícios, então, a gente consegue prever esses riscos, né, e seus impactos negativos, caso, né, tenha seus impactos negativos, ou os impactos positivos, né, dependendo do risco, né, que você está prevendo ali para a situação, né, da execução daquele projeto. Bom, e aí quais as visões, né, de planejamento que a gente precisa ter como profissional? Nós temos, pessoal, uma pirâmide, né, que nós chamamos aí das visões de longo, médio e curto prazo,
né? Quando eu falei para vocês que o planejamento hoje, ele não era embasado somente no plano operacional, é justamente essa pirâmide que eu queria comentar com vocês, né? Porque, primeiramente, a gente precisa ter uma visão a longo prazo, tá? Quando a gente tem a visão a longo prazo, a gente está falando sobre o plano estratégico, né? O planejamento estratégico. E o que seria isso? É quando a gente analisa o plano diretor do projeto, né? A gente vai analisar o que realmente ele está requerendo, o que ele vai precisar. Porque com isso, a gente consegue analisar de uma certa forma, mesmo que genérica, mas consegue, custo e prazo, né? A gente vai analisar ali o custo, o valor daquela obra, o prazo que vai ter para executar, né, porque mediante essas duas informações, a gente tem poder de decisão, né? Ah, não, o prazo que a gente tem para construir, o prazo que a gente tem para executar uma rodovia, construir um prédio, não é cabível, vamos ver o que é que a gente faz. Se não tem como fazer nada, bom, abdica, né? Então, a gente precisa analisar custo e prazo, para que, né, em cima, né, também dessa análise do plano diretor, a gente também consiga traçar diretrizes de operação. Como eu falei para vocês, pessoal, essa é uma visão bem geral, né, da execução do projeto, mas é uma visão de fundamental importância, né, porque aí essas diretrizes que você vai ter, vamos supor, nós vamos analisar uma licitação, né, que saiu de obras de tapa-buraco, por exemplo, né, manutenção e conservação de rodovias pavimentadas. Então, a gente vai dar uma olhada no edital da licitação, a gente vai dar uma lida, né, bem cautelosa para entender o que o órgão pede, o que o órgão exige. Nós vamos olhar a planilha orçamentária base que o órgão vai emitir, né, para que aí, pessoal, a gente consiga analisar, né, os insumos que a gente vai necessitar, né, não todos, mas de forma geral, os insumos que vão trazer uma maior rentabilidade para a tua empresa, né? Bem como insumo, nós temos a mobilização, né? Para onde nós vamos levar o meu pessoal, o maquinário, eu tenho condições de mobilizar, eu vou precisar contratar essa mão de obra local, ou não, eu tenho aqui e vou mobilizá-los, né? Os equipamentos, eu tenho como transportar esses equipamentos que, né, no geral, o serviço vai me demandar, ou eu vou precisar alocar na área. Tem, na região onde nós vamos executar a obra, tem empresas de locação de máquina, né? Então, isso tudo são pré-análises que a gente faz no início, tá? Então, essas são as diretrizes de operação. Marcos de projeto, pessoal. Os marcos de projeto, eles estão muito interligados aos itens principais de uma planilha orçamentária, né? São aqueles serviços, como eu falei para vocês, que vão trazer a maior rentabilidade para a empresa. E aí, como é que a gente faz isso, Cristiane? Como é que a gente vai pensar de uma forma rápida, né? Porque precisa, essa tomada de decisão, ela precisa ser rápida, mas precisa ser precisa, né? Então, como é que a gente consegue fazer? Bom, analisando, pessoal, analisando o edital de licitação, analisando a planilha orçamentária, claro que a gente não consegue ter, nesse período de curto prazo de análise, a gente não consegue, de certa forma, analisar todo o orçamento, mas a gente tem condições de fazer uma curva ABC, né? Na curva ABC, por exemplo, vou mostrar um exemplo para vocês mais na frente, a gente consegue visualizar os serviços de maior impacto, né? E aí, a gente consegue, dentre esses serviços que vão causar o maior impacto financeiro no teu contrato, né, você consegue, de uma certa forma, prever todos os insumos, né, material, o equipamento que você vai precisar, né?
Com isso, você consegue avaliar a rentabilidade do projeto de uma forma geral, né? A gente consegue visualizar se esse projeto, ele vai ter, se a execução desse projeto, ele vai ter um bom retorno, tá, para a empresa. Então, em cima desses maiores itens, né, a gente consegue, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês da obra rodoviária. Hoje, o nosso insumo, que está, assim, no topo da curva ABC, né, é o CBUQ, é o concreto, né, betuminoso, usinado a quente. Em obras civis, né, sempre quem está no topo, né, da curva ABC é o nosso aço, é o nosso concreto, é a nossa forma, né? Então, são itens que a gente precisa ter uma certa cautela de avaliar, né, para avaliar. E aí a gente pode até pensar, né, o órgão tem um preço mínimo, né, para pagar aquele serviço. E aí você como profissional da área, você consegue analisar, né, se aquele preço que o órgão está disposto a te pagar por aquele serviço, se ele está dentro do teu custo, do custo da tua empresa, né, se ele vai te trazer algum lucro, né, alguma rentabilidade em cima daquele preço, né. Então, pessoal, essa visão a longo prazo, a gente fala que é uma visão a longo prazo, mas ela tem que ser uma análise, de certa forma, rápida. Isso para empresas que prestam serviços públicos, tá? Isso para quem participa de licitação e tudo mais. Mas para as empresas, né, que têm a sua própria incorporadora, não, eu tenho uma empresa, sou eu que compro o terreno, sou eu que construo, não, aí essa análise, ela pode, né, ser tomada, essa decisão, ela pode ser tomada com um pouco mais de tempo, né? Isso aí vai do tempo da empresa. Sendo que essa é uma decisão tomada pela diretoria da empresa, tá? Então, você, como corpo técnico, né, você vai dar subsídio à diretoria da empresa para a tomada de decisão, né, através de todos esses itens aqui que nós conversamos. Pega a planilha orçamentária, faz uma curva ABC, analisa os principais itens, né, de imediato, vê se tem rentabilidade, vê o prazo, né, vê os principais insumos, principais mobilizações que você vai precisar fazer, né, muniza os diretores, gerentes da empresa de informações para que eles possam realmente ter a tomada de decisão. Sim, vamos participar da licitação, não vamos participar. Sim, vamos comprar esse terreno para construir um prédio residencial, não dá para a gente comprar aqui, né, a pesquisa de mercado foi baixíssima para essa região, vamos tentar em outra. Então, essa é a visão, né, o planejamento estratégico, que é de fundamental importância, tá, pessoal? O segundo a gente tem uma visão a médio prazo, né, que já é o planejamento tático, né? O que seria o planejamento tático? É aquele planejamento, pessoal, que ele já está mais no nível, né, de gerência ali, né? Aquele planejamento aonde, por fim, você, né, tem o cronograma físico-financeiro da obra, porque o cronograma físico-financeiro, ele é muito importante, né? Porque, assim, cronograma físico-financeiro, você vai alimentar, né? Esse planejamento tático, ele tem como alimentação semanal, ou mensal, perdão, né? Então, você vai ter o teu cronograma, você vai fechar o cronograma da empresa com todos os serviços, com todos os prazos, com todos os custos, né? Então, você vai saber exatamente o que a cada mês você vai precisar realizar. Você vai ter uma previsão de recebimento, né, de serviço, recebimento financeiro, de acordo com aquele teu cronograma. Né? Aí, se de repente você percebe que no controle mensal existe um serviço que está sendo, né, ele está atrasando, você consegue, né, de certa forma, prever planos de ações, né, para que a gente possa corrigir essa falha que está acontecendo. Primeiro, buscar
o motivo, né? Por que está acontecendo esse atraso no cronograma? Eu preciso revisar o meu cronograma ou a falha está na execução, está na mão de obra, está no atraso de entrega de material, né? Então, primeiro se verifica o porquê do problema e depois cria um plano de ação, né? E aí, em cima disso, nós temos o cronograma de marcos, né? Quando a gente fala em cronograma de marcos, é falar sobre os principais serviços, né? Os principais itens ali. E aí, dentre, né, esse cronograma, né, que a gente vai detalhar datas de início e fim de cada serviço, equipes, né? Nós vamos precisar definir as equipes, né, por serviço. Esse mês nós vamos trabalhar, por exemplo, com fundação do bloco, a fundação do bloco 1, não, fundação do bloco 2 e alvenaria do bloco 1, por exemplo, né? E aí você vai conseguir quantificar a equipe, eu vou precisar de equipe de alvenaria, vou precisar de equipe de fundação, né? Então, você consegue aí definir as suas equipes. Então, perceba que o planejamento tático, ele nada mais é do que materializar o planejamento estratégico que nós tivemos, que a diretoria teve lá, né, lá no passado. Então, aqui a gente materializa o que se pensou lá no plano estratégico, tá? Isso, claro, para assegurar a rentabilidade do projeto, porque a partir de todos esses cronogramas, né, do cronograma físico-financeiro, que tem a ver com a finança, recebimento, né, de finanças, entrada e saída, tem a ver com fluxo de caixa, nós temos o cronograma dos serviços propriamente dito, então você vai conseguir monitorar mensalmente, né, aqueles serviços que estão atrasando para poder tomar um plano de ação, né, para que você consiga, por fim, assegurar essa rentabilidade do projeto, né, sem contar com as linhas de balanço de produtividade, né, as linhas de balanço, ela é uma linha, de certa forma, linear, né, é o controle da produtividade. Imagina só que você está fazendo a alvenaria de uma torre, e aí as tuas equipes, né, fazem, vou dar um exemplo aqui, fazem em torno de 30 metros quadrados por dia, por exemplo, né? Então, você vem com aquele valor, 30 metros quadrados num dia, no outro 29,5, no outro 28, no outro 31. Então, vem monitorando essa produtividade. E aí, se de repente, nessa tua linha, né, nessa linearidade da tua produção, tiver uma queda, né, se a tua linha tiver uma quebra aí, é porque algo aconteceu, né? Então, o que foi que aconteceu? Faltou uma equipe, atrasou a entrega do material, o que aconteceu? Então, mediante essa linha de balanço de produtividade, você também consegue medir aí, né, medir, mensurar a tua produtividade para que você consiga realizar algum plano de ataque caso necessário, tá certo? E, por último, nós vamos ter a visão a curto prazo. Essa é a última que nós vamos falar, mas ela não é a menos importante. Ela é importante tanto quanto as outras, tá? Porque esse planejamento operacional foi o que eu falei para vocês lá no início, né? Ele tem o controle, né? O controle semanal daqueles serviços. Porque, imagina só, no planejamento tático, você elabora o teu cronograma geral da tua obra. Em cima do cronograma geral da obra, você vai ter a certeza de quais serviços você vai ter que executar durante as 4 semanas que existe o mês, né? Em cada mês. Então, Então, em cada semana, você vai ter como verificar os serviços que precisam ser executados, né? Então, essa visão a curto prazo, você precisa monitorar esses serviços semanalmente, por quê? Porque, de certa forma, se você tem algum atraso, pessoal, em algum tipo de serviço durante a semana, você automaticamente, se você estiver controlando ali aqueles serviços, você automaticamente consegue corrigir na próxima semana,
né, não deixando essa falha, esse atraso, e postergando e empurrar a tua linha de base. Quando eu falo de linha de base, é a linha de definição de entrega da tua obra, né, ao final da tua entrega. Então, eu tenho uma linha onde eu não posso passar de uma data X. E aí, se eu for empurrando esses serviços para frente, eu vou atrasando, eu vou empurrando essa linha de base. E esse não é o objetivo da execução de um projeto, né? Você tem sempre em mente entregar o teu projeto na data prevista, né? Porque isso demanda vários fatores, né? É um efeito dominó. Se você atrasa a sua obra, você gasta com insumos, você gasta com equipamento, você gasta com mão de obra, você gasta com administração da tua obra, né? Você gasta com materiais básicos, né? Serviços básicos como água, luz, né? Então, tudo isso são custos que vão também estar, né, embutidos aí no teu atraso, e aí impacta diretamente no financeiro da tua obra, tá? Mas aí, quais são as informações essenciais, né, para um bom planejamento? Pessoal, quando a gente fala em informações essenciais, a gente tem aqui, claro, assim, o orçamento é algo que a gente precisa sempre estar de olho e conhecer a fundo o orçamento da tua obra, porque o teu orçamento, pessoal, ele vai te mostrar informações essenciais, como, por exemplo, o orçamento analítico, né, ou sintético. O sintético é aquele teu orçamento que tem o preço por serviço, né? Nós temos a composição de preço unitário, que são as nossas CPUs, né, que cada serviço desse sintético que está no teu orçamento, há uma abertura desse item, né? O que é que você vai precisar para executar esse item? Por exemplo, alvenaria, né? Você vai precisar de quê? Você vai precisar de tijolo, você vai precisar de argamassa, você vai precisar de pedreiro, você vai precisar de servente, você vai precisar de um aditivo, talvez, para colocar na argamassa, né? Então, dentro dessas composições unitárias, você vai, dentro de cada item, né, você tem uma composição unitária que vai explodir dentro dela todos os serviços, né, todos os insumos e materiais que você vai precisar para executar aquele serviço, né? E sem contar que, através dele, você consegue elaborar a curva ABC, né, para você ter como base aí os principais serviços, né, do teu projeto. Por exemplo, aqui eu trouxe uma planilha da SEDOP, né? Esses orçamentos, normalmente, eles são feitos com base em um órgão, né? Seja ele estadual, seja federal. No caso, a SEDOP, ela é do Estado, né? Nós temos o SINAP, que é federal, né? Nós temos o do DENIT, né? Que é o CICRO. Então, nós temos alguns órgãos que eles emitem essas planilhas padrões, né, com preços padronizados por serviço. Sabino, você está vendo o meu PDF aqui, Sabino? Estou sim, Cristiane. Podia só dar um pouquinho mais de zoom, só para melhorar, mas dá para... Isso, ok. Melhorou? Melhorou, tá ok. Então, pessoal, essa daqui é a planilha da SEDOP, vou só tirar o zoom só para mostrar para vocês. Olha, dentro dela, ele tem uma gama, uma infinidade de serviços, né, dentre a construção civil, né, ele é mais voltado para a construção civil. Então, nós temos vários itens. Então, por exemplo, dentre eles, serviços preliminares, que é aluguel, barracão, furos de sondagem, licenças, parte da administração local, a mão de obra aqui, né, a parte de demolição e retiradas, enfim, existe uma gama de serviços, né, você pode pegar aqui o preço para ter como base. Esse preço aqui, essa planilha, ela tem como base março, agora de 2021, né, o mês passado que ela foi liberada. Eu quero dar um exemplo para vocês, quero pegar aqui um item de estrutura, por exemplo.
esse item aqui, ó, concreto armado, deixa eu pegar aqui e realçar aqui para vocês. Concreto armado FCK de 18 MPa com forma de madeira branca, incluindo lançamento e adensamento, né? Esse aqui, olha, 050267 é o código desse serviço, tá? E aqui ao lado nós temos o preço dele. Ele está me dizendo que é 2.856,51 o metro cúbico desse concreto aqui. Ele já conforma o lançamento dele e o adensamento, né? Então, aqui a gente tem esse serviço. Agora, vamos dar uma olhada no que seria, né, a CPU, né, desse serviço aqui. Deixa eu só voltar aqui para a apresentação, para poder abrir o outro arquivo da CEDOB. Olha, esse outro arquivo, pessoal, ele já mostra todos as composições de custo, né? A composição de preço unitário de cada serviço dele, daquela planilha padrão, né, do orçamento sintético, que a gente chama, ele vai explodir cada serviço aqui. Então, se eu fizer uma busca aqui, deixa eu dar um Ctrl F, perdão. Vou buscar aqui, ó. Pronto, olha aqui. Foi bem rapidinho. Bom, então eu pesquisei o código desse serviço aqui, né? Então, olha aqui, o concreto armado de 18 MPa com forma de madeira branca, incluindo lançamento e adensamento, né? Então, esse serviço, ele é composto, né, por materiais, que são eles, forma de madeira branca, desforma, armação de concreto e o concreto com seixo, né, de 18 MPa, incluindo lançamento e adensamento. Aqui, ele vem com a quantidade que equivale por metro cúbico do concreto, né, que são os coeficientes que a gente chama, ou seja, de forma para esse concreto, ele está dizendo que ele vai gastar aqui 12 metros quadrados de forma, né? E aí, o metro quadrado dessa forma equivale a 98,15, né? E o total dela aqui, multiplicando por 12, dá 1.069,80. Então, para cada item desse, né, ele tem o valor aqui unitário, tem o coeficiente, quanto que ele vai usar para a execução desse concreto, e aqui no final existe o valor, ó, é esse valor de 2.851 que ele lançou aqui, ó, na planilha sintética dele, 2.856,51, né? Então, esse aqui, pessoal, é a CPU, né? Então, em cima dessa CPU, em cima dessas composições de cada serviço desse que tem no teu orçamento, você, consequentemente, vai saber todos os insumos que você vai precisar fazer. Você me pergunta assim, mas, Cristiane, cadê a mão de obra aqui, né? Então, a mão de obra, pessoal, vou dar só um exemplo para vocês, provavelmente ela está embutida dentro de cada serviço desse aqui, porque isso aqui também é serviço, não é só material, tá? Vamos abrir aqui, por exemplo, armação para concreto. Provavelmente, se a gente pesquisar o código dela aqui, ó, vou pesquisar aqui até achar o item, pronto, aqui, ó, o item 050038, armação para concreto. Ele é composto pelo concreto, ou pelo aço, composto por arame recozido, o armador e o servente. Então, olha aqui onde entrou, né, a mão de obra. Eles fizeram uma composição paralela para jogar para aquele item lá de concreto. Então, aqui tem a quantidade, né, por quilo desse serviço de armação para concreto, eu tenho 1,05 quilos, né, perceba que esse coeficiente, ele tem uma folgazinha aqui, né, ele não diz que é 1 quilo de aço por 1 quilo do serviço, né, ele está colocando um percentual de folga, né, o arame recozido e a hora da mão de obra, né. Então, em cima disso, pessoal, imagina que você tem esse serviço para executar, uma armação de concreto. Você sabe que você vai precisar do aço, do arame recozido, do armador e do servente, né? Então, com base nisso, você consegue quantificar teus insumos, consegue quantificar a tua mão de obra, tá? Então, além disso,
Sabino, estão me escutando? Eu escutei um barulhinho. Não, está escutando sim, está escutando sim. Beleza. Então, além disso, a gente consegue fazer a curva ABC, né? Só dar um exemplo aqui para vocês também. Em cima do teu orçamento, por exemplo, eu peguei um orçamento aqui de um serviço de construção de pavimentação rodoviária da PA 462. Esse aqui é um orçamento que foi disponibilizado pelo órgão, né, que está licitando o serviço. Então, aqui, serviços preliminares, tem serviços de terraplenagem, pavimentação, serviço de arte de obra corrente, né, que é as bocas de lobo, são as linhas de drenagem, sinalização, né, e detalhamento de projeto. Cadê? Tem pavimentação aqui também. Então, em cima desse orçamento, pessoal, a gente tem quantidade, preço unitário e preço total, né? Quando a gente fala em curva ABC, eu gerei uma curva ABC aqui, ó, para vocês. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, né? Então, em cima desse orçamento aqui, pessoal, eu fiz um filtro, né, dos valores maiores, né? Botei tudo que estava com valor maior para cima, foi do maior para o menor. E em cima disso, a gente consegue, né, perceber aqui os itens, não sei se vocês estão vendo, mas esse aqui está em vermelhinho, né? Então, esses itens em vermelhinhos, eles são considerados valores mais altos, né, da tua obra, porque quando a gente fala em curva ABC, a curva A, ela está relacionada ao quantitativo, aos valores de 80%, ele está agregando os serviços que tomam 80% do teu orçamento, né? Então, essa obra aqui tem um valor de, deixa eu ver, 50 milhões e 900 e pouquinho. Então, só esses serviços, pessoal, a gente está dizendo aqui, ó, contando 6 serviços, só ele toma como base 80% do orçamento, né? Então, quem são eles? Olha aqui, como eu falei para vocês, o asfalto, né? O CBUQ, sempre no topo, nos serviços aí de rodovia. Imprimação, também material, né? De asfalto. A base, olha aqui no caso, a subbase e a base, né? A parte de terraplenagem, instalação de canteiro e escavação, né? Então, são esses itens aqui que a gente precisa olhar sempre com maior cuidado, né? Sempre com maior carinho. Então, a gente, de forma, lá naquele planejamento estratégico, a gente sempre faz isso para que a gente consiga perceber isso, né? Quais são os serviços mais onerosos que a gente precisa ver, se esses valores unitários conseguem realmente pagar o que eu vou ter de custo, né? E pagar e me dar rentabilidade também, que a gente não pode esquecer, né? Então, voltando aqui, pessoal, então o orçamento, ele te dá uma gama de informações, né, que você consiga fazer um planejamento adequado. Por exemplo, o histograma, né? O histograma tanto de equipamentos quanto mão de obra. Eu preciso do orçamento para verificar cada serviço que eu tenho, quais os insumos e quais materiais eu vou utilizar para cada serviço dele, e com isso eu consigo quantificar meus equipamentos e mão de obra, né? Consigo prever planos de ataque e compras, né? É muito importante a questão de compras, porque é fundamental que você inicie um serviço, né, com material, com o insumo todo na tua obra, né? Porque imagina só, amanhã eu estou aqui no meu planejamento semanal, eu vou começar a alvenaria, mas, ixi, não chegou o tijolo, eu não pedi a tempo, olha aí, né? Já vamos atrasar. Então, sem contar, pessoal, que isso influencia muito no rendimento da tua produtividade, da execução dos teus serviços, sem contar com isso, e com a questão financeira também, né? E aí, quais as ferramentas hoje, né, que a gente pode utilizar para esse planejamento ser um pouco mais eficiente? Nós temos hoje, né, de programas aí, de software de planejamento, no topo aí o MS Project, né, temos o Primavera, o Risk Analytic,
e o Scope, né? Eu, naturalmente, normalmente, eu trabalho com MS Project, né? Então, é mais difícil a gente ver esses outros programas, apesar deles serem muito semelhantes. O que muda é alguma função ou outra, né? Mas sempre tem o mesmo embasamento. Aqui eu coloquei uma figura do MS Project, né? Da tela dele, que aqui a gente coloca os serviços, né? A data, o período, né? A duração de cada serviço, o início de cada serviço e o fim, né? E aí aqui a gente pode acrescentar mais colunas, como, por exemplo, o custo de cada item, aí a gente coloca a coluna de predecessoras e sucessoras, né, sempre amarrando um serviço ao outro. Por exemplo, eu não posso começar o meu chapisco sem fazer alvenaria, né, então eu amarro o chapisco, né, o início do chapisco tem que ser quando eu tiver, pelo menos, né, com a minha alvenaria finalizada, ou parte da minha alvenaria finalizada. Então, a gente tem essa possibilidade de atrelar início e fim de cada serviço com outros, né? E aí, no final, a gente tem esse gráfico de barrinhas, né, que é onde vai te dar o poder visual de olhar esses serviços, né, de início e fim de serviço, né? E aí você consegue controlar a partir da criação da linha de base, né? Finalizou o teu planejamento, todos os serviços, você consegue congelar a linha de base, né? Para que você consiga perceber se o teu projeto está andando, né? E está respeitando a tua data limite, né? E assim a gente vai alimentando. O software para orçamento, né? Hoje nós temos, né, o Ciclope, temos o Volare, o Cispo e o próprio Excel, porque, pessoal, vou ser muito franca com vocês, são poucas as empresas que têm um programa de orçamento. Então, se você domina o Excel, você não vai ter problema em executar um orçamento, né? Até porque todos esses programas, a base dele é o Excel. Então, se você se dá bem com o Excel, provavelmente você vai se dar bem com qualquer um desses programas, né? Então, aqui é a tela do Volare, né? Que o Volare, aqui a gente tem a descrição de cada serviço, né? A gente vai colocando cada serviço, quantidades, a unidade, né? E aqui os preços, né? Unitário e total, certo? Sendo que, qual o benefício desses programas em cima do Excel, né? Por exemplo, por que eu vou pagar um programa desse para minha empresa, sendo que eu posso usar o Excel mesmo, né? O benefício que se tem da utilização desses programas é porque, assim, o Excel, você precisa ter um controle muito maior, né? Imagina só você criando uma tabela aqui, uma planilha de orçamento, né? Onde você vai precisar linkar valores, né? Existe uma aba, você vai ter uma aba do orçamento sintético, você vai ter a outra aba com todas as suas CPUs para cada serviço desse. E você vai começar a linkar os valores de uma planilha na outra. Imagina só, nós somos humanos, né, seres humanos, a gente é propenso a certos tipos de erros. Então, imagina só você linkar num item errado, num valor errado, né? E aí isso vai ser transmitido para o teu orçamento. E aí a gente não tem essa possibilidade dentro dos programas, né? Já vista que todos os preços já são cadastrados. Onde você tem que ter cuidado é de cadastrar preço, cadastrar serviço, os insumos, a mão de obra direitinho, que aí quando você for criar a tua CPU, você só joga cada item deles e ele automaticamente gera, né, os valores, gera os links, quando você puxa o determinado serviço lá para a planilha, ele já leva o valor, né, que está ali. Então, a gente tem menos preocupação com isso, tá? E, pasmem, ainda, como a gente ainda utiliza muito Excel, né, já vi, assim, empresa perder licitação por conta desse erro de link, né? Botar um preço que não era do item. E a gente corre muito risco com isso, né? Não julgando, porque, como falei para vocês, a gente é propenso a ter essas falhas, mas precisa realmente que a gente esteja muito concentrado naquele orçamento que a gente está fazendo.
Bom, e aí, o que eu posso falar do planejamento como diferencial competitivo, né? Quando a gente fala como diferencial competitivo, é algo que vai te trazer um benefício, né? Vai trazer um benefício para a tua empresa. Então, o planejamento, pessoal, eu venho falando desde lá do início que ele consegue antecipar riscos, né? Então, quando a gente fala em antecipar riscos, você se prepara, que é diferente de você ser submetido de supetão a uma certa situação. É diferente de você já estar prevendo que aquilo vai acontecer, né, e você se prepara. E aí, se preparando, você tem como otimizar processos de compra, fluxo de caixa, né? Quando eu falo de compras, por exemplo, pessoal, olha, daqui a 2 meses, né, daqui a 3 meses, eu vou entrar com o meu acabamento na obra, né? E aí, qual é o tipo de revestimento que eu vou utilizar? Eu tenho a grande maioria aí do revestimento, vou dar um exemplo, da Porto Belo, um porcelanato tanto por tanto da Porto Belo. Então, bora entrar em contato com a fábrica, né? Vamos comprar esse material diretamente de fábrica. E aí, quando você consegue antecipar esse quantitativo total, você consegue ter um poder de barganha, que isso influencia diretamente no teu fluxo de caixa, né? Então, quando você consegue otimizar esse processo de compra, não compra logo tudo de uma vez, a gente ganha, tem o poder de barganha, e automaticamente a gente já comprou e eles vão mandando por lote, né? O lote vai sendo preparado, vai mandando. E automaticamente você já pensa em um lugar de estocagem desse material. Então, a gente precisa, né? Quando a gente tem isso na ponta do lápis, a gente consegue, né, assim, uma facilidade muito grande, dá uma dinâmica muito grande para a execução do teu projeto. Bem como a gestão de recursos, pessoal, seja ele mão de obra ou equipamento, né? Porque quando você consegue planejar de forma adequada, você consegue vislumbrar aí a questão de mobilização e desmobilização da tua obra, né? Preceder situações de canteiro de apoio e técnicas construtivas. Porque, assim, quando a gente fala de mobilização e desmobilização, né, imagina que a tua obra, são várias torres que você vai construir, sendo que o teu terreno, ele é muito comprido, então vai ser uma torre do lado da outra, e aí, na verdade, os espaços laterais são só de circulação de carros, né, de carros leves, para os moradores ali. Aí imagina só, você vai planejar a tua obra, vamos fazer o seguinte, vamos colocar toda a parte de escritório lá atrás, as baias de material, almoxarifado, a gente coloca lá, que aí fica livre para a gente trabalhar aqui na frente. Aí a gente começa a construir aqui na frente. E aí, pessoal, a gente esquece, né, de pensar lá no futuro, quando eu entregar a obra, que eu terminar de construir as torres, como é que eu vou desmobilizar tudo isso? Né? Então, com todas as torres prontas, eu não vou ter como tirar os equipamentos que estão lá atrás. Então, isso tudo precisa ser visto. Canteiro de apoio, né, pessoal? Se eu tenho uma obra rodoviária, por exemplo, né, uma grande extensão, eu tenho que prospectar pontos estratégicos de apoio, vou precisar dar alojamento para o pessoal, não tem cidade próxima, né? Então, tudo isso, de certa forma, vai te trazer um grande diferencial aí, sem contar com as técnicas construtivas, né? Às vezes você está pensando em construir de uma certa, vamos supor, como é que eu posso ser clara aqui para vocês? Por exemplo, eu preciso construir paredes, né, de concreto armado, sendo que eu preciso de um alto acabamento nessas paredes, porque eu não vou ter acabamento nelas, eu vou só passar um verniz, né, o chamado verniz anti-pichação, né? E aí ele é um verniz e o arquiteto quer que apareça o concreto. Só que imagina só, pessoal, normalmente a gente utiliza para concreto armado forma de madeira, né? E aí imagina você colocando forma de madeira, né, em uma parede imensa, né? Você vai ter emendas. Na hora da tua concretagem vai ter aquelas emendas. Se tiver muita emenda, né? Se tiver
aparentando muita sobra de concreto, você vai precisar disponibilizar um cara só para lixar aquele concreto. Imagina quanto de lixadeira, de quanto de lixa você vai desperdiçar, você vai gastar. Será que tudo isso não seria mais viável se a gente contratasse formas metálicas, né, que a gente não tem problema de junta, ou se tiver, é mínimo, né? Então, isso tudo a gente consegue otimizar esse processo de técnicas construtivas, né? Sem contar na aquisição de bens e locação de maquinário. Por exemplo, tem um exemplo agora, existe um serviço que a gente vai precisar fazer explorar uma jazida, né, de material que vai servir como base e subbase de um pavimento. E no nosso item de contrato, precisa que a gente faça uma restauração ambiental na jazida após o uso, né? Porque quando o maquinário vem, cava, escava e tal, deixa ela muito taludada, ou então com profundidade de escavação, que pode sofrer ali poças, né, de água e tudo mais. Enfim, aí eles pedem para que a gente faça o restabelecimento disso através de plantação de sementes, o serviço de hidrossemeadura, né, que a gente chama. E aí, esse processo de hidrossemeadura, né, a gente planejando, vendo como é que nós iríamos fazer, a gente verificou que na região, nas proximidades, não se tem alocação desse maquinário, né, para o item de hidrossemeadura, né, para o serviço de hidrossemeadura. Existe a possibilidade de compra de uma máquina, né, e se nós fôssemos, né, terceirizar o serviço terceirizado seria muito mais caro do que eu adquirir esse maquinário, né? Assim, com o passar do tempo, claro, a máquina, ela ia se pagar, com 1, 2 obras, ela se pagava, né? E mesmo assim, nós íamos ter um bem, né, para a empresa. Então, isso é toda uma questão e um jogo de pensar um pouquinho, né? Bom, pessoal, e aí eu acho que eu fico por aqui, né, essa questão do planejamento e orçamento, eu tentei abordar de uma forma bem prática, né, o quanto o planejamento, ele difere, vai trazer um benefício para a tua obra, né, tendo aí como base o orçamento também, e com certeza, se você planejar, se você prever todos os riscos e possibilidades que venham antecipar a execução do teu projeto, você com certeza vai ter aí um ganho muito grande, tá, pessoal? Bom, Sabino. Okay. Muito obrigado, Cristiane. Excelente palestra. Muito dentro da nossa área, né, na área de gestão, na área de controle, gerenciamento de obra, né? Tivemos várias perguntas aqui, e aí algumas eu já anotei, porém, temos uma presença ilustre aqui, né, de um colega engenheiro também, o Vitor, Vitor Brasil. Então, se você puder compartilhar aqui com a gente, Vitor, eu sei que pode estender um pouco, porém, é interessante que o Vitor, ele é engenheiro, né, engenheiro civil, né, e... Vitor, caiu? Ele caiu? Nossa, na hora que eu chamei ele, caiu. Oi, boa noite. Tá. Pois é. Então, ele é engenheiro civil também, né, atua na área, né, e justamente na área de transporte, né, principalmente a gente está falando muito de transporte, o professor Alan, que também é da área, né, professor? Deve estar gostando. E, Vitor, eu queria só que tu falasse um pouco... Isso aí, Sabino. Me animo. Vitor, eu queria que tu falasse um pouco aqui da experiência, né, do planejamento e do controle de obra nessa gestão. O quanto isso também é muito interessante, né? Puder dar uma palavrinha quanto a isso. Sim. Boa noite a todos. Fui pego de surpresa. Queria mais ouvir a palestra da professora Cristiane. Eu estou trabalhando numa empresa que está sendo responsável pelo contrato de supervisão da manutenção das eclusas de Tucuruí. Para quem não sabe, toda vez que você faz o barramento de um rio, que ele é navegável, você é obrigado a fazer
dar acesso, de alguma forma, para a navegação. Você não pode interromper o direito de ir e vir das pessoas. E a forma que a gente tem, através de engenharia, de dar esse acesso é pela eclusa. A eclusa, falando de uma forma muito chula, seria um elevador de barquinho, vamos colocar assim. O sistema que a gente tem hoje em Tucuruí são 2 eclusas e um canal intermediário. Deixa eu ver se tem como compartilhar aqui algumas fotos. Só um momento. Tu está no celular, né? Eu tô no celular, eu cheguei agora, eu tava no carro. Deixa eu ver aqui algumas fotos. Inclusive eu fui agora essa semana lá em Tucuruí e teve uma passagem de algumas embarcações. Uhum. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar a tela. Quando ele tenta fazer, é só porque temos muito aqui engenheiro, né? Inclusive temos algumas perguntas aqui falando que o pessoal está no TCC e tudo mais. Então, meninos e meninas, é justamente para isso, para mostrar a todos vocês que nós, engenheiros, estamos atuando em várias áreas. Então, desde a gestão à execução, entendeu? Na compra, na negociação, em tudo. Na tomada de decisão. Então, o engenheiro, ele é fundamental em várias áreas, entendeu? Acho que o Vitor está conseguindo aí, né, Vitor? Tá conseguindo? Tá aparecendo? Dá para ver um vídeo, isso. Dá para ver? Isso. Tá, esse aqui é um vídeo de uma embarcação que está passando pela eclusa, de uma das eclusas. Vou colocar o vídeo para rodar. Tá conseguindo, tá vindo. A gente pensa que é pequeno, né? Mas essa embarcação ela tem 10 metros aproximadamente. Esse é o tamanho essas são as proporções, né, das escalas. E falando um pouco do orçamento, nesse contrato que a gente está fazendo de manutenção, a gente tem que ter noção das atividades que vão ser executadas. Deixa eu ver se eu coloco alguma foto aqui. Aqui é outro vídeo enquanto eu vou falando. A gente tem que ter noção das atividades que estão sendo executadas para a gente poder organizar os serviços. Inclusive, o engenheiro civil é um engenheiro civil que é responsável pelo contrato. Então, não fiquem limitados à questão de fazer questão só de construção civil. Existem obras de infraestrutura que a gente pode fazer, obras de manutenção de transporte. Tá? Nessa parte do contrato, a gente precisa ter noção de quanto vai gastar em cada etapa para solicitar, né, para o cliente pagar. A gente precisa também traçar a curva ABC, não sei se foi tratado, porque na parte que eu liguei eu não tinha, né? Foi sim, foi dito. Foi curva ABC, a curva S, para saber se a gente está gastando mais do que deveria, mais do que o contrato permite. Entendeu? Tudo tem uma questão de limite. E quanto às planilhas que a Cristiane estava falando, ela é muito importante para você ganhar a licitação. Se você está pensando em ganhar um contrato desse é de 5 milhões, esse que está supervisionando. Você tem que ter controle de Excel. Você tem que ter noção de quanto vai se gastar em cada hora, quanto vai gastar em cada homem-hora por serviço. Deu para ter noção da eclusa? Eu vou mostrar aqui, agora, sobre a palestra. Inclusive, rapidinho, só pontuando, os alunos que viram a palestra, né, do GETAC, que está disponível lá no canal também, né, a palestra do Construtalk, né, que tivemos ontem, acredito, não lembro se foi ontem, e que o professor, com a organização do professor Nascimento, que está aqui também nos escutando, justamente sobre o domínio do pacote Office. E Sim. O palestrante destacou justamente isso, né, uma das coisas do Excel. Então, é fundamental para nós aqui dominarmos também essa ferramenta, né? Semana passada a gente falou do BIM. Então, imagina só quantas ferramentas nós, engenheiros civis, temos à mão, né? Para poder dominar e melhorar, otimizar nossas obras e tudo mais. O Excel, eu enxergo muito como aquela passagem... Tem uma passagem bíblica, né? Do Davi, que ganha Golias com uma pedra. O Excel parece uma pedra. Se você souber usar, dá para te fazer excelentes coisas. Para ter noção, a maioria
de controle de pagamento, de acompanhamento de serviço é feito pelo Excel. Aí tu pensa, um contrato de 5 milhões não tinha uma ferramenta melhor? Não, porque o Excel já é o suficiente. Não precisa você ficar também querendo inventar a roda, já está ali, basta saber usar. Aqui, ó, estava falando da curva ABC, a gente tem que vistoriar alguns serviços, são 13 produtos. Manutenção básica do sistema, fornecimento de sobressalentes, administração local, diagnóstico mensal, assessoramento, operação e manutenção assistida, consolidação de documentação técnica, mobilização, operação, inspeção de chegada, visita técnica, elaboração do plano de manutenção e monitoramento ambiental. Para cada serviço, existe um valor dele e o percentual do valor de quanto ele corresponde. Sendo assim, a gente pode organizar de uma forma decrescente os principais valores para a gente tomar cuidado, ser mais caprichoso nos serviços que vão ser mais caros. Está aqui o valor do contrato, é 5 milhões e 400. Mas se a gente não mostra muito não, Vitor. Eu tenho uma pergunta, Sabino. Oi, professor, pode falar. Em relação para o Vitor, obrigado pela tua apresentação. Aí já deu. E Sabino já propõe uma outra palestra em cima do transporte, que eu não vi nada relacionado a transporte. Estou à frente da. É interessante. Agora. Rapidinho. Interessante que nós somos colegas, né? Eu Vitor, a Cristiane, somos todos colegas. E aí, junto com o Vitor, até já propus aqui para ele em off, né, no WhatsApp, mas junto com o Vitor também outro colega do próprio DENIT, também já está meio que marcado, meio que agendado aqui também para o nosso segundo ciclo, né, que é no nosso segundo semestre. Isso é beleza. E aí vai pergunta. Diga. Desculpa, Sabino. Em relação a essa obra, vocês estão fazendo isso agora, nesse instante, nesse período? E se tem a ver com o grande projeto do Lourenço, o Pedral do Lourenço, né, para viabilizar a navegação aqui na Amazônia? Tem alguma coisa relacionada ou não? A navegação Deixa eu voltar aqui para mim, para aparecer. A navegação no rio Tocantins, que tem a hidrovia da Tocantins-Araguaia, você tem que viabilizar... caramba, não estou conseguindo botar aqui. Você tem que parar de compartilhar. Isso. Perfeito. Voltei? A gente tem que viabilizar a passagem das embarcações. Tucuruí é um ponto nessa hidrovia. Outro trecho que causa preocupação é esse do Pedral do Lourenço, que tem um contrato para se fazer um derrocamento. O que seria esse derrocamento? Você tem um rio, que ele é navegável vários meses, né, do ano, mas você tem que tirar as rochas que existem nesse leito do rio. Para isso, você vai ter que usar dragas ou, se não, alguns equipamentos especiais para viabilizar a passagem das embarcações. A gente viu que teve um impacto muito grande de embarcação no canal de Suez agora, né? Exato. Que praticamente parou o mundo com a questão das embarcações. O que a gente quer viabilizar é ter a passagem praticamente do centro do país para ter um porto aqui no Pará. Com a questão desse porto, a gente teria passagem de material agrícola e entre outros. A gente consegue tirar da estrada o caminhão e coloca nessas grandes balsas ou grandes embarcações. Aí a gente consegue diminuir também o custo de manutenção das rodovias, né, que vai ter menos caminhão, o pavimento não vai sofrer tanto. Mas o Pedral do Lourenço faz parte. Inclusive está em processo aí, só que demora, tem muito licenciamento ambiental. E você tem que, para mexer com o rio, você tem que saber quais são as espécies de peixe que tem, né? Precisa saber quais são as pessoas que dependem desse rio, como é a vida deles e como ficaria a vida. Então, inclusive, eu até falei, Vitor, que é o monitoramento, né, que se faz, é uma pré-análise que se faz, monitorando todas as populações que venham a sofrer algum tipo de impacto, né, com aquela obra. E você falou bem aí, exemplificou bem o que eu citei lá na frente. A gente pensa muito no mundo de engenharia de forma isolada, mas a gente não está sozinho no mundo.
A gente tem que ver quem a gente vai afetar, quem a gente vai beneficiar também. Aí tem que fazer um contraponto, saber se valeria a pena. A gente tem aqui na região norte uma vantagem de ter vários rios navegáveis. Só que a gente não está utilizando totalmente. Por exemplo, esse rio, Rio Tocantins, que é o que passa, ele não está sendo tão utilizado por causa dessa obra do derrocamento. Só que, como eu falei, a gente tem essa vontade de deixar a hidrovia funcionando, né? Mas aí tem outros fatores que fogem da engenharia, não é só engenharia. Órgão ambiental, outros órgãos que ficam em cima. Uhum. Eu ia mostrar para vocês. Respondido, professor? Sim, eu vou parar de falar, senão eu vou me empolgar, vou deixar para o próximo ciclo, sabendo? Tem muita coisa para ser conversada. Chegou o Fábio. Exatamente, o Fábio acabou de entrar aqui, né? Não sei se ele vai querer ser pego de supetão também, assim, né? O Fábio também é engenheiro civil. Professor Alan, na verdade é porque é o seguinte, todos nós somos do mesmo programa de pós-graduação, entendeu? Então somos colegas e até o mesmo orientador. Assim como o senhor também é fruto do PPGEC, da UFPA, né? Então... Não, Sabino, não é PPG Nave. É verdade. Bom, eu não sei se o Fábio vai querer comentar alguma coisa, mas ele chegou aí, não sei se ele está escutando também, né? Mas desde já deixo o agradecimento e o convite ao Vitor e ao Fábio já, né, que estão aí pego de surpresa, mas muito obrigado. Esse nosso sextou aqui, né? Esse nosso sextou aqui, nosso encontro, mas muito bom, né? E volto a falar, algumas dúvidas dos alunos, vocês podem estar depois entrando em contato comigo, ou então que eu posso estar repassando para eles. E, Vitor, muito obrigado mesmo. A gente já te espera para o segundo ciclo, tá? Vai te planejando. Pode deixar. Se Deus permitir, se essa situação da pandemia tiver a melhorar, talvez aqui presencial, né? Não sabemos como, mas bora ver, né? Muito obrigado, Vitor. Um abraço. Até algumas perguntas para convite. De forma rápida, mas deu para falar, né? Isso. Tem algumas perguntas aqui para a Cristiane, e aí eu vou estar repassando, certo? Obrigado. Ok, obrigado. Boa noite. Boa noite. Bom, Cristiane, também muito obrigado pela tua palestra, né? Uma palestra bem naquilo que a gente tem falado. É engraçado como são as coisas, porque a tua palestra estava planejada lá no início do mês, né? E você acabou tendo essa situação do ser contaminada com Covid e tudo mais, né? E agora, alguns alunos estão vivenciando isso numa prática, né, da matéria de planejamento. Então, inclusive, eles têm uma curva ABC para construir para entregar na segunda, né? Alguns alunos que eu estou vendo aqui, então é interessante isso. Bom, tem algumas perguntas que são um pouco parecidas, então eu vou tentando fazer aqui, unindo elas, tá? Tem algumas no chat. Se eu perder alguma, alguém me lembra, tá? Bom, mas a primeira pergunta, Cristiane, é do Isidoro Costa. Rapidinho, só antes de falar, as palestras vão ser postadas no canal do GETAC, tá? Que é o grupo de pesquisa da faculdade, né? Então, essas perguntas, elas estão vão ser postadas durante a semana lá. E vocês podem estar, as outras palestras, essa aqui também, vocês podem estar procurando lá, tá? Todas estão sendo gravadas, então não se preocupe com isso, que vai ter o acesso depois mais fácil. Então, a primeira pergunta, Cristiane, é do Isidoro Costa, né? Ele pergunta o seguinte: professora, parabéns pela palestra. Em termos de cronograma físico-financeiro, qual o percentual ideal para um projeto /obra ser considerado executado próximo à excelência, né? Cristiane. Estava com o microfone desligado. Bom, quando a gente fala de cronograma físico-financeiro, não se tem um percentual amarrado para que se classifique o andamento da tua obra como um andamento ótimo. Isso vai depender do teu cronograma, porque o cronograma físico-financeiro, ele só é feito a partir da organização, né, dos teus serviços. Então, isso vai depender muito da tua obra, né,
do que rege ali os teus serviços. Então, você vai, primeiramente, executar o cronograma dela, e aí, em cima de cada serviço desse, você tem um custo, né, de cada um deles, você vai ter o preço de venda, e aí você, cada percentual ali daquele serviço que vai ser executado mensalmente, né, você vai ter o financeiro a receber, né, então você precisa ter um embasamento do que seria o real cronograma da tua obra, né, e qual seria o preço de venda de cada serviço ali, para que você mantenha. Agora, sim, o essencial é que você mantenha sempre, né, aquele cronograma sempre ativo. Não adianta você, quando a gente fala em planejamento, o planejamento, ele é muito dinâmico. Então, vai ter momentos que você executou um cronograma, mas aquele cronograma, ele não está de forma real com os teus serviços que estão sendo executados. Então, algo tem de errado. Então, você precisa ou rever o cronograma, ou rever equipes. Então, em cima de tudo isso, você gera, né, o financeiro, que é o a receber, né, que é em cima do teu preço de venda. E aí, em cima de cada preço de venda daquele serviço, daqueles serviços mensais, você tem o custo, né? Porque o preço de venda está incluso aí o teu BDI, né? Que, de forma geral, está embutido a lucratividade da empresa, né? Então, você precisa sempre estar monitorando e, assim, não tem um percentual exato, você precisa realmente sentar, planejar direitinho o cronograma, lançar todos os valores de venda daquele serviço para que você tenha, né, o que você vai receber mensalmente, e aí você consegue fazer um fluxo de caixa, né, de recebido, o que você recebe, o que sai, então você começa a ter realmente um embasamento melhor, tá? Muito obrigado, Cris. Tem uma segunda pergunta, que é, primeiro tem uma parabenização do professor Alessandro, que nos precisou sair, né, como ele disse, para dar aula. Porém, o Leandro Brito, ele pergunta assim: como você mencionou que trabalha na área de rodovias, gostaria de saber a sua opinião sobre o assunto específico da área, em relação a custo-benefício e ao longo prazo. O do pavimento rígido seria a melhor alternativa para a implementação em rodovias, ao invés do pavimento flexível? E aí já entra um pouco na tua outra área, né, Cris? Tu como técnica de estradas também, e como engenheira, que eu acho que eu posso tentar descobrir qual vai ser a sua resposta, mas pode responder um pouquinho, bem rápido, né, já que é um pouco passando por outra área. Na verdade, essa questão de custo-benefício, pavimento rígido, pavimento flexível, ele vai muito da necessidade, né? Porque, assim, com relação ao pavimento rígido, a gente tem uma durabilidade aí muito maior, né, do material, né, do tipo de pavimento, ele é um material mais durável, né? Então, vai depender aí do que o órgão tem de necessidade, né? Bem como o que ele tem para investir, né? O custo que ele tem aí para estar investindo. Porque, muitas das vezes, você precisa de um pavimento, por exemplo, né? Você tem uma área que você precisa pavimentar, só que é uma área onde de certa forma, você não tem mão de obras adequadas para trabalhar um pavimento rígido, por exemplo, porque precisa de técnicas, né, a serem empregadas, né, e aí você, de certa forma, o pavimento, o CBUQ, por exemplo, o metro cúbico dele é um pouco, como é que eu posso falar, ele é um pouco menos oneroso do que o pavimento rígido, né? Mas aí tem aquela questão do custo-benefício, né? Você está prevendo, você está previsionando aí, fazendo a previsão para a durabilidade daquele pavimento para quantos anos? Então, vem a viabilidade, o estudo de viabilidade do órgão. Por exemplo, os pavimentos do BRT, que estão sendo implantados aqui em Belém. Houve muito esse questionamento. Por que não fizeram com o pavimento flexível, né, que é o CBUQ, o pavimento asfáltico, essa via? Por que gastaram milhões fazendo
o pavimento rígido, porque realmente o pavimento do BRT ele é bem mais poderoso do que o pavimento flexível. Mas é essa questão, o órgão fez o estudo de viabilidade dele e fez uma previsão, né, para aquele projeto, ele deu uma vida útil. Então, o pavimento rígido aí, o concreto armado, né, ele tem uma vida útil aí de mais ou menos 50 anos. Né? Então, é a perspectiva, é a questão de economia em manutenção, porque o pavimento asfáltico, de certa forma, como aqui o nosso clima, ele é um clima onde a gente passa por invernos amazônicos, né? A gente tem a questão do peso que está sendo aplicado, né? Às vezes, um peso que foi projetado para aquele pavimento flexível, não é o que realmente está atuando ali no momento, né? É um peso maior, né, que está sendo aplicado ali naquele pavimento, então acelera o processo de manutenção, né, desses pavimentos flexíveis, né? E aí, já o pavimento rígido não tem essa grande frequência de manutenção. Então, por isso que necessita aí muito do estudo de viabilidade do órgão e da necessidade, né? Claro, necessidade e disponibilidade financeira também. Ok. Obrigado, Cristiane. Temos algumas perguntas aqui, gente. A gente está com um horário já um pouco mais avançado, né? Mas tem uma pergunta do aluno Luan Ribeiro e algumas outras do Romerito e do Atos. Eu vou tentar unir todas, tá? Então é o seguinte. O Luan, ele questionou assim: boa noite, gostaria de saber qual seria um planejamento visando o tempo de serviço, no caso de uma empresa nova. Como é possível buscar parâmetros de tempo e usar em um cronograma de serviço específico? Aí, o Romerito e o Atos falam sobre a questão de uso de software, né? Qual seria o melhor, acerca de custo-benefício também de software. E aí, o Igor também pergunta da questão de memória de cálculo. Então, se você puder dar uma comentada, Cristiane, sobre tudo isso, principalmente para quem está formando, quem tá se formando agora, vai estar passando justamente por esse encontro com o mercado de trabalho, né, e falar um pouco sobre esses softwares que podem auxiliar, principalmente para quem quer montar uma empresa ou algo do tipo também, entendeu? Bom, entendi. Então, vamos tentar esclarecer aí a primeira pergunta, né, que foi sobre qual é a base que ele vai ter para determinar tempo de serviço, né? Isso. Tá. Então, assim, eu apresentei a planilha do Estado, né, do órgão do Estado, do governo do Estado, SEDOP. Então, em cima, se você não tem, assim, embasamento nenhum de tempo de serviço, por exemplo, você vai fazer uma alvenaria, né? E aí você não tem domínio sobre o tempo que leva para a execução. Lembra que eu mostrei para vocês a CPU, né, que é a composição de preço unitário? Então, de cada item desse, por exemplo, alvenaria, eu vou ter a explosão dos insumos, né, e material, equipamento, né, e mão de obra. E essa mão de obra, ela vai estar em horas ou em mês, então, mediante o metro quadrado, vamos supor, né, que ali o metro quadrado da alvenaria, ele estipula lá o coeficiente dele, seja, vamos supor, que meia hora, né, meia hora do pedreiro, meia hora do servente. Então, aí você já tem como base o tempo necessário que ele tem para executar aquele metro quadrado. E aí você vai estimar em cima do volume, da metragem quadrada total que você tem de alvenaria. Então, as CPUs, elas são um guia muito prático para você conseguir fazer esse cálculo aí de hora de tempo, tá? De execução de serviço. Com relação... Cris, sobre isso, Oi. que é o Vitor. Oi, Pode falar, Vitor, pode falar. Eu tenho aqui um exemplo, se você quiser, posso mostrar do que a gente está fazendo com composição unitária. Vitor, eu só não sei por causa da questão do horário, Vitor, mas se quiser comentar, o horário está um pouco mais avançado, então a gente acredito que para demonstrar agora é um pouco complicado, mas se você quiser comentar. Só seria para falar que tem as bases de composição do SINAP, né, que a gente usa, e para que for trabalhar na parte de infraestrutura, tem a Cicro. E
Só para mostrar a composição unitária, tem aqui, ó. Não sei se está compartilhado. Dá para ver. Engenheiro civil, a gente cota quantas horas de serviço vão ser necessárias, o preço unitário e aquilo que você falou do BDI. Está aqui também, ó. Isso. Exato. Temos muitos alunos aqui do 7º semestre que justamente eles estão vendo essa área, né? Justamente eles estão fazendo matéria de planejamento e orçamento. Então, é exatamente isso. Só não vai mostrar teu salário aí, Vitor. Pô, o pessoal vai se empolgar. Vou fechar. É verdade. Pois é, Vitor, é exatamente isso que eu estava falando. Valeu, obrigada. Eu também mostrei uma do CEDOP para eles, né, lá no início. E aí, justamente, eu mostrei uma da CEDOP, você mostrou o SINAP, né, com base SINAP, e tem a sigla também, como o Vitor falou, que são obras de infraestrutura, né, obras rodoviárias e tudo mais. E sobre software, pessoal, como eu pego o gancho do Vitor, né, hoje a gente não basta aprender algum tipo de programa, a gente precisa realmente dominar o Excel. O Excel, ele é a base de todos esses programas. Se você domina o Excel, provavelmente você não vai ter dificuldade nenhuma. Então, quando a gente fala de programa, gente, eu já fiz planejamento do Excel, né, aqueles outros programas que eu mostrei para vocês. E, assim, o planejamento, eu, particularmente, gosto mais do MS Project, uma opinião minha, tá? Para controlar início e fim de serviço, né, ter aquela controle de linha de base, mas a gente pode fazer no Excel também. Então, se você não tem a possibilidade de adquirir, né, um programa desse, apesar de que o MS Project, você tem a versão estudantil, você consegue baixar ele aí de forma gratuita, né, na plataforma. Então, isso auxilia muito, até mesmo para aprendizagem, né? Hoje, na internet, a gente vê muitos vídeos, muitas aulas, né, que ensina o básico do MS Project, do básico, na verdade, a funções mais avançadas. Então, é muito interessante. Os demais, eles não são tão vistos, né? Assim, tanto quanto o MS Project, isso para controle, né? E aí, quando a gente fala do orçamento, propriamente dito, a mesma fala, eu digo, o Excel, ele sempre foi a base de tudo, a base de todos esses programas. E eu admito para vocês, eu trabalho com Ciclope, mas eu sempre, no final de tudo, eu faço a compatibilização no Excel. Eu não largo o Excel por nenhum outro programa orçamentário, né? Eu tenho confiança ali, vou fazendo, mas sempre faço a contrapartida depois no Excel. Então, você pegar para executar um orçamento do início ao fim no Excel, também é muito tranquilo, né? E é isso, pessoal. Exatamente. Na verdade, é assim, você tem que ter base, né, Cristiane? Você tendo base, pode ser o que for, você sabendo o conceito, você domina qualquer outra coisa, que nem como comentamos na palestra passada, se você, por exemplo, souber desenhar à mão, claro que você vai saber usar um Revit, usar uma outra plataforma no futuro, você tem que saber o básico, né? Exatamente. Exatamente. E inclusive, foi comentado hoje à tarde também algo parecido na outra palestra lá do Construtalk. Tem duas perguntas aqui, e aí a primeira é do Michael, né? Eu vou unir a do Michael com a da Bruna, porque já fica algo próximo, porque eu vou relacionar aqui, você vai entender. O Michael pergunta o seguinte: tendo em vista a pandemia e a variação constante nos preços dos insumos, qual a melhor maneira de planejar a realização de cotações para minimizar a diferença no preço final da obra? E aí a Bruna, ela vem meio que pedindo uma ajuda, né, para comentar um pouco mais, acredito que também por isso que isso seria um tema, para temas de TCC interessante na área, né, nessa área aí. Se você puder comentar, aproveitar também, né, dizer que tu és professora e que pode ajudar também, né, além dos outros professores também. Olha, bom, com relação à primeira pergunta, da gente
prever, né, esses riscos, assim. O que a gente toma muito como base, claro que a pandemia foi algo que pegou todos de surpresa, né, então imagina você fazer um orçamento, por exemplo, aqui no Brasil tudo começou realmente a partir de fevereiro, né, do ano passado, então foi uma mudança muito brusca. Imagina você ter orçado uma obra em janeiro, pego uma obra com preço de janeiro, e de repente, em fevereiro, teve o boom da pandemia e acabou com tudo, e a inflação, né, foi lá para a casa das cucuias, e, enfim, realmente foi um cenário muito atípico, tá? Mas com relação a previsionar esses preços, a gente sempre tem como base, a gente procura, na verdade, fazer um balanço da inflação, né, do sobe e desce de preços nos últimos anos, né? Então, a gente sempre tem essa análise para saber como é que a gente vai tentar trabalhar daqui para frente. Claro que essa questão da pandemia foi algo que pegou todos de surpresa, e tudo aumentou, assim, absurdamente, né? Como você mesmo falou. Mas, nesse momento, inclusive, a gente está fazendo um orçamento hoje para uma obra rodoviária, para uma licitação, e a gente percebe que os preços dos órgãos, infelizmente, ainda não acompanharam essa evolução do que está acontecendo, né? Então, por exemplo, existem órgãos hoje que emitem a planilha base, que formam a planilha base deles, né, de serviço, com preço, o Vitor sabe disso, né, com preço ciclo 2, que é o preço base de novembro de 2016. Né? Então, hoje a gente tem uma defasagem muito grande com relação a isso. Mas o que a gente faz? A gente sempre tenta prospectar, né, os valores que hoje estão atuando. Por exemplo, hoje eu pego um orçamento e orço todo o material, se não todos os principais, né, que a gente precisa ter como base, são os insumos principais, né? Hoje aumentou muito o tijolo, aumentou o concreto, aumentou o CBUQ. Então, a gente faz o orçamento desses insumos para fazer aquela conta, né, para saber se no final mais e menos vai dar conta de executar, né, porque assim, com toda essa subida, com toda essa inflação que está acontecendo, nem sempre é viável você aceitar o preço que o órgão está disponível para te pagar, né, então você tem um embasamento, então assim, você sabe que esse ano que vem, essa questão de preços de insumo, de material, elas não vão se regularizar de um dia para o outro. Então, se você está prospectando uma obra para daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, não adianta você achar que os preços vão voltar aos preços que eram, porque não vão. Então, tenha como base os preços atuais. Sempre é viável você orçar, né, no momento ali, se tem a possibilidade de orçar atualmente no mercado o valor daqueles insumos, para que você faça a sua composição, e daí você consiga comparar com a composição do órgão e para ver se realmente você tem condições de aceitar aquele preço ou não, né, de dar o desconto que o órgão vai precisar. Né? Então, isso é de suma importância. E com relação ao TCC, ano passado eu acompanhei uma equipe que eles trabalharam, na verdade, eles fizeram um acompanhamento, eu achei bem interessante, bem legal, porque um deles estagiava em uma obra, e aí o que eles fizeram? Eles fizeram um acompanhamento da execução de um certo tipo de serviço, né, lá na obra, e aí eles conseguiram mensurar, olha que legal a ideia deles, assim, eles conseguiram mensurar, de fato, os coeficientes de execução. Por exemplo, se eu não me engano, né, se não me falha a memória agora, foi alvenaria, chapisco e reboco que eles mensuraram. Então,
eles pegaram assim, bora, quem é que está trabalhando aqui? São 2 pedreiros, um servente, né, um pedreiro e 2 serventes para alvenaria, esse para chapisco, esse aqui para reboco. E aí eles mensuraram a hora trabalhada para que eles fizessem 1 metro quadrado daquele serviço, né? E aí, em cima dos coeficientes que eles elaboraram, que eles mensuraram lá no real da obra deles, eles começaram a comparar com os coeficientes das planilhas base que nós temos. Por exemplo, compararam com o CEDOP, com o SINAP, né, com o CPO. CPO, exatamente. Aí eles fizeram essa comparação e viram a quem realmente chegava mais próximo da realidade da obra deles. Eu achei super interessante e foi um trabalho bem legal mesmo. E eu coloco essa ideia aí para ti, eu copio a ideia deles, porque é algo que nem sempre o que realmente está ali nos órgãos, né, os coeficientes que os órgãos apontam, nem sempre é o que realmente acontece, porque existe muita variação, né, com relação à mão de obra, à qualificação da mão de obra local, né, então tudo isso... Pode... Não, só complementando que você, né, Cristina, você, por exemplo, já executou obra aqui em Marabá, né? Só para lembrar, então. Então, por exemplo, a mão de obra daí, por exemplo, de Belém, é totalmente diferente da nossa aqui em Marabá. Então, isso é uma coisa que também é interessante calcular. E sem falar também que no futuro, se você quiser ter a sua empresa, você pode simplesmente ganhar uma licitação se você souber a equipe e qual a produtividade da equipe que você tem na mão, entendeu? Exatamente, porque você consegue reduzir, né, algo ali, ao invés de reduzir só preço, você consegue reduzir aí os coeficientes de produção, né? Então, isso aí é de fundamental importância. E aí, fica a dica, né? Fica a dica também, já... Depois a gente pode conversar também, né? A aluna que perguntou, a gente pode falar o seguinte, não sei se vocês notaram, mas o Vitor conseguiu abrir toda a obra dele praticamente no celular. Então, essa questão de automação, de dinamicidade, de tudo, se nós conseguimos cada vez trazer isso para as tecnologias atuais, é uma coisa também interessante a ser vista, por exemplo, para esse gerenciamento e controle de obra, né? Mais uma vez, devido ao horário, né, eu vou já estar encerrando, mas tem uma última pergunta, voltam a falar de muitos softwares, né, que é o que o pessoal gosta mesmo, de ver essa dinamicidade de software, né, e aí a última é do Igor, né, querendo perguntar mais uma vez sobre o software, se tu conheces algum software que lança quantitativo do item, ele já calcula os derivados, acredito que ele quer saber os serviços com serviços correlatos, entendeu? Então, você sempre vai precisar alimentar, né? Então, todos os programas têm um banco de dados que você vai alimentar. Ou você vai alimentar com dados de planilha base, né? Você pode importar a planilha base, SINAP, CEDOP, e aí você pode importar esses quantitativos, esses valores para dentro do programa, ou ser manualmente, se você tem esses valores, né? E aí, sim, depois de tudo isso alimentado dentro do programa, é que você consegue, né, lançar os seus serviços, aí ele já busca tudo que está ali acoplado, né? O que você cadastrou ali como insumos e material para aquele determinado serviço, né? Mas você precisa alimentar todos eles. Exato. E é isso, gente. Muito obrigado, Cristiane. Muito obrigado a todas que chegaram até aqui. Eu estou próximo de um local onde passam muito caminhões, entendeu? Então, esse barulho que vocês acabam escutando de caminhão passando aqui. O formulário de presença, eu tomei a liberdade de ir anotando o nome de cada um que estava aqui presente hoje, né? Então, queria agradecer mais uma vez a disponibilidade da Cristiane e do Vitor também, né? Mesmo sendo pego de surpresa. Todos que estão aqui, todos que puderam participar dessas palestras. E também, Cristiane, fico feliz por ver a tua recuperação, né? Ainda bem, graças a Deus. E, professor Alonso, quer fazer mais algum comentário? Podemos encerrar, professor? Só agradecer a Cristiane, a disponibilidade, né? Tá quase 9 horas da noite, a gente que começa cedo, né, Sabino?
numa sexta-feira, enfim, mas agradecer a disponibilidade da Cristiane, né, e possivelmente a gente vai chamá-la para outros eventos também. Opa. Agradecer aos alunos aqui presentes que permaneceram até o final, né, isso é de extrema importância até para a gente já pensar nos nossos... E vocês perceberam aí que todas as áreas são muito correlatadas, né? A gente falou de transporte, falou de orçamento, planejamento, e aí vocês percebem que não adianta a gente só ficar numa área, e sim ampliar os nossos horizontes, tentar pegar um pouco de tudo, porque lá na frente são esses alunos que vão ser selecionados, que vão passar naquela entrevista, que vão passar naquele concurso. E aí quem ficou atento a essas informações, certamente já está à frente, né? E foi até o que o professor Elisandro falou lá no início, né? As notas altas do curso de Engenharia Civil, em relação à ENAD, esses exames externos, diz respeito muito também ao comprometimento dos nossos alunos, e eu fico particularmente muito feliz, assim, com a participação deles. Obrigado, Sabino. Obrigado também, professor. Nosso chefe, né? Grande professor Alain. Então é isso, gente. Obrigado. Estamos planejando as próximas palestras e é isso, tá certo? Depois a gente vai estar encaminhando para vocês os certificados e tudo mais. Volto a frisar aqui que vão ser postadas no nosso canal do grupo de pesquisa, o GETAC, tá? Todas as palestras, para consultas futuras e também fica aqui o nosso contato, né? Cristiane, só dá teu arroba aí, caso alguém queira, teu Instagram, né? Caso alguém queira seguir-te. Bom, pessoal, antes de mais nada, só agradecer, viu, a oportunidade. Obrigada, Sabino, professores. Obrigada ao Vitor, né, que contribuiu aí bastante com a sua entrada. E obrigada, Vitor. E estou disponível aí, tá, para qualquer outro tipo de assunto. O meu Instagram, ele é o @cristianesilva, tá? Então, vocês podem, qualquer coisa, estar me chamando por lá. Tá bom? Obrigada. Sigam, né? Curtam. Nossa futura digital influência da engenharia. Vitor, tá por aí, não? Ok, gente. Muito obrigado. Um abraço a todos. Opa, Vitor? Oi. Ainda quer falar mais alguma coisa? Agradecer a oportunidade. Não deu para preparar muita coisa, que foi em cima da hora, mas obrigado por terem ouvido e terem se interessado. Isso, tá certo, Vitão. Um abraço, gente. Fiquem bem, fiquem com saúde. Até mais.